Taticidade. Oferecimento LEAD. Quem é líder participa. Boa tarde. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e para discutir os desafios das pessoas com transtorno do espectro autista, a Secretaria de Educação e Relações Sociais do Guarujá vai realizar palestras virtuais durante todo o mês de abril. As lives acontecem no Facebook da Prefeitura, que é o @prefeitura.guarujá. Outras ações continuam sendo feitas pela região. Quem traz os detalhes para a gente é a Ana Paula Chacur, mãe da Helena e do Antônio, ambos com TEA. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Um mês que a gente fala sobre a importância de conscientizar e informar toda a sociedade sobre as questões que envolvem o autismo no Brasil. Durante esse mês de abril, através de palestras, webinários, congressos online, devido à pandemia, nós estamos pedindo e aderindo à campanha nacional de conscientização Ficando em Casa. Neste dia 2, Vista Azul, e poste nas suas redes sociais com a hashtag Respectro, respeito para todo espectro, uma campanha nacional da revista Autismo, que é distribuída em todo o Brasil gratuitamente. E se você tiver aí na sua casa uma luz azul, acenda uma luz azul pelo autismo. É a forma que nós encontramos para conscientizar nesse mais um ano de pandemia ficando em casa. E a gente continua a falar sobre a campanha Band contra a Fome Abrace essa ideia e a importância da solidariedade num momento como esse. Hoje você vai conhecer a história da Associação Alfa e Ômega, que atende a comunidade do Jockey Club em São Vicente. Dona Fátima é o retrato de que é possível mudar de vida quando se tem uma oportunidade. Há 17 anos, ela resolveu ser voluntária na Associação Alfa e Ômega e auxiliar com as crianças de 2 a 5 anos. Eu dava banho nas crianças, eu tocava eles, colocava eles, aí a outra colocava tudo deitadinho, porque era o dia inteiro, né? Eles só iam embora às 5 horas da tarde, 5h30. Hoje, para mim, não importa o que seja, o que eu puder ajudar, eu tiro de mim e dou. Porque foi assim que fizeram comigo, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ser voluntário de verdade, ajudador. A Associação Alfa e Ômega já existe há 18 anos. O trabalho, que começou com o enfoque de atender crianças no contraturno escolar, hoje já atende a comunidade toda do Jockey Club em São Vicente. A associação ela oferece muitos cursos, né? Tem um curso de corte e costura, tem um curso de balé, de jazz, de Muay Thai. Temos também o curso de confeitaria, também de padaria, informática, tem o curso de fotografia, nós temos muitos cursos. Com a pandemia, alguns serviços precisaram ser substituídos. Os cursos estão parados, né? Então está sendo de forma remota, os que podem, tipo o de fotografia, né? Tá online, porque tivemos que parar por causa da pandemia. Então, esses cursos que não estão sendo oferecidos de forma online, vocês oferecem ajuda de uma outra forma. Hoje, qual é essa forma? Então, a gente faz atendimento às famílias, dando cesta básica, né? A gente tem um grupo com as crianças e com os pais, onde a gente grava os vídeos e as crianças vêm buscar as atividades no sábado, das 9 ao meio-dia. E a gente também dá o alimento. A Associação Alfa e Ômega atende 150 famílias já cadastradas e, nesse momento de pandemia, quem também precisa de alimento. Para receber a cesta básica, é necessário fazer parte de um cadastro. As famílias precisam estar ativas participando da instituição. Nós temos a Assembleia Comunitária, nós temos um grupo onde a gente atualiza das nossas atividades, das nossas programações. Então, elas precisam estar entrando na nossa rede social, sinalizando o interesse de participar, e assim ela vai se tornar uma família ativa e que terá aí a possibilidade de receber essa cesta básica. Mas como diz o ditado, em coração de mãe sempre cabe mais um. E por isso, Carlos Henrique Santos, apesar de não fazer parte das famílias cadastradas, conseguiu ajuda para passar por mais um mês desafiador.
Teve meses que eu tinha que escolher, ou tipo, eu pagava aluguel ou comia ou pagava água e luz. Para nós que estamos precisando, acaba sendo muito, né, na verdade. Porque nem para mim eu consigo me manter com isso durante um mês, que seja, né? E aí a gente vai lutando contra isso tudo. Eu tenho fé de que tudo isso vai passar, eu tenho fé de que tudo vai melhorar. Mas enquanto não passa, a gente tem que viver de doações, né? E para que esse trabalho não pare num momento tão desafiador como esse, as doações são muito importantes. A nossa cidade é muito complexa na área nessa questão social. E eu eu peço que a gente possa olhar para as famílias que estão precisando de ajuda nessa área da cesta básica, na área de um leite, de um atendimento de esperança através da cesta básica. Já que a gente não pode tocar, tem um distanciamento social, mas a gente tem a esperança através de uma cesta básica, através de um alimento. Então, por favor, ajude, a nossa instituição consegue filtrar isso e atender as famílias que de fato estão precisando. A campanha Band contra a Fome Abrace essa ideia continua e você também pode contribuir. Aqui na Baixada Santista, a TV Tati Band Litoral vai ajudar o Instituto Elos, que já distribuiu mais de 3.000 cestas básicas, atendendo a 36 comunidades carentes. Acesse o QR Code que aparece aqui na sua tela e doe para quem mais precisa. Band contra a Fome, abrace essa ideia. E a seguir, saiba o que significa a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Não sai daí, um minutinho. Até já. O LIDE Litoral Paulista faz parte de uma das maiores iniciativas empresariais e a mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Presente em todo o mundo, o LIDE conta com 1.700 filiados em 20 países. Na Baixada Santista, o grupo já tem mais de 80 membros das mais importantes empresas da região e de diversos segmentos. Além de criar oportunidade de negócios e promover network entre líderes corporativos, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público, a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país. Quem é LIDE transforma. Quem é LIDE inova. Quem é LIDE conecta. Quem é LIDE renova. Quem é LIDE conquista, movimenta, realiza, faz o futuro. LIDE. Quem é líder, participa. A saúde começa pela boca e é por isso que nós, da Odontopraxis, redobramos os cuidados que sempre tivemos, mantendo o conforto e o carinho que os nossos pacientes merecem. Odontopraxis, especialista em implantes dentários, reabilitação oral e odontologia estética, e principalmente na sua saúde. Quem conhece a Odontopraxis, recomenda a Odontopraxis. Rua Guaibê, 40, na Aparecida, em Santos, com estacionamento no local. Que tal acrescentar novas e deliciosas receitas ao seu cardápio? Aqui no programa Sabores, você aprende a preparar muitas comidinhas saborosas de maneira prática e mergulha no maravilhoso universo da gastronomia e ainda adiciona leveza e diversão ao seu dia a dia. Sabores, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, aqui na TV Tati, Band Litoral. Você sabia que parte do seu imposto de renda pode ajudar instituições cadastradas no Destinação Criança? Os contribuintes que tiverem valores a pagar podem doar até 3% da quantia a fundos dos direitos da criança e do adolescente e abater a diferença. A medida não significa isenção fiscal nem aumento de gastos. O cidadão paga a mesma quantia apurada pela Receita Federal, mas pode decidir quem recebe. O projeto Ondas do Guarujá promove desenvolvimento integral de crianças entre 6 e 12 anos em estado de vulnerabilidade socioeconômica, com programas que unem surf, educação e cidadania. Passando aqui para convidar você a participar de uma campanha muito bacana. Trata-se da Destinação Criança, uma campanha em parceria com a Receita Federal e com os conselhos municipais. Essa campanha permite que na sua declaração você possa destinar até 3% do seu imposto de renda para contribuir com os projetos sociais que cuidam de crianças e adolescentes.
O Projeto Ondas precisa muito dessa ajuda. Você terá até o dia 30 de abril para fazer a sua destinação. E num momento de crise como este, a melhor onda é ajudar quem mais precisa. Contribua com a gente, faça parte dessa onda. Deus te abençoe e um forte abraço, se cuidem. Sexta-feira Santa, feriado de Páscoa. Para os cristãos, uma das datas mais importantes onde se comemora a ressurreição de Jesus. O Filho de Deus, que se tornou homem, morreu num dia como esse para a redenção dos pecados de todo aquele que nele crê. 3 dias depois, o túmulo ficou vazio, cumprindo a profecia de que ele ressuscitaria. Para os judeus, a Páscoa tem outro significado. É a libertação do povo hebreu do Egito. Seja qual for o sentido, ele é bastante atual. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de História, Paulo Maimone. Tudo bem, Paulo? Feliz Páscoa, seja muito bem-vindo. Como vai? Oi, Roberta. Obrigado pelo convite. Feliz Páscoa a todos. Vamos entender um pouquinho essa diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Qual que é a grande diferença e os seus significados? A Páscoa judaica, ela trata da libertação depois de séculos de escravidão dos hebreus no Egito. A Páscoa cristã, ela fala da ressurreição de Jesus, então da ressurreição de Cristo. Portanto, você tem ali uma libertação da morte para a vida, ou um renascimento, né? Essa é grande. De certo modo, as duas tratam de um renascer, né? Uma, a libertação da escravidão, a outra, aquele que deu a vida pelos seus, podemos dizer assim, né? Isso aí, os dois significados muito importantes, principalmente para esse momento que a gente está vivendo, né, Paulo? Agora, tanto na Páscoa judaica quanto na Páscoa cristã, a gente tem vários símbolos, né, que permeiam essas duas tradições. Na Páscoa judaica, acho que um ponto bem forte é a questão dos pães asmos, né, que é aquele pão sem fermento que os judeus usavam porque saíram correndo. É essa a intenção? Ela representa a pressa da fuga que não deu tempo nem de fermentar o pão. Há uma série de simbolismos, né, por exemplo, na Páscoa judaica, que são muito interessantes, e eles buscam interessar as crianças, motivar as crianças, né, criar um interesse nas crianças. E você tem mas toda uma simbologia ligada a isso, como você falou, o pão que não deu tempo de fermentar, que faz parte do ritual. E na Páscoa cristã, principalmente entre os católicos, a gente tem o coelhinho da Páscoa, o chocolate, que daí fala dessa questão um pouco de renascer, né, de fertilidade. Sim, essa ideia do coelho é uma ideia de fertilidade, como você disse, de renascer. É evidente que a gente tem também um momento em que há uma transição do universo, do imaginário religioso também, para o mundo em que se vive, em que se movimentam negócios também, né? Então, a ideia também muito do coelhinho da Páscoa, do ovo, que foi se tornando ovo de chocolate, né? A gente vai adaptando o nosso imaginário religioso também ao cotidiano, digamos assim, à prática do dia a dia, do funcionamento, da maneira como uma sociedade produz e reproduz os seus meios de manutenção, né? Exatamente isso que você colocou, né, Paulo? A gente teve, então, essas tradições e os rituais de cada festa, às vezes modificados por conta da necessidade do comércio ou para atrair públicos diferentes, né? Ao longo de todos esses anos, a gente pode elencar algumas coisas que mudaram, tanto na Páscoa judaica quanto na Páscoa cristã? Acho que sim, a própria tradição do ovo, né? Quando a gente pega na Páscoa judaica, para alguns o ovo ele também simboliza parte do sofrimento, da perseguição, da resistência a esse sofrimento, né? Você também tem, quando você traz para... substitui também o sacrifício do cordeiro, muitas vezes o ovo. Quando você traz para o mundo cristão, antigamente se pintava um ovo e dava de presente, né? Um ovo pintado, decorado, bonitinho. Aí alguém teve a ideia de transformá-lo em chocolate, né? Que me parece que agradou bastante a todos nós. Então você tem essas transformações que são adaptações também, como você disse, às necessidades comerciais, a esse mundo que continua sempre em desenvolvimento e transformação. Comparando ainda, Paulo, essas duas festas tão importantes, né, tanto para cristãos quanto para judeus, para a gente entender, elas acontecem na mesma data? Duram o mesmo período?
Elas aconteciam exatamente na mesma data até o Concílio de Nicéia, lá pelo século IV a.C., depois de Cristo. E aí você teve uma separação. A Páscoa judaica ela começa no equinócio do inverno, né, no hemisfério norte. Equinócio da primavera, estou misturando as bolas. Equinócio da primavera, na primeira lua cheia. A Páscoa cristã ela acaba acontecendo no domingo seguinte a essa lua cheia. Então, houve um distanciamento a partir lá do Concílio de Nicéia. Até então, quando passaram a considerar que não havia necessidade de estar na mesma data exatamente, né? Foi uma decisão das autoridades cristãs. Mas duas datas muito importantes que nos falam de fé. E eu acho que é isso que a gente precisa num momento como esse, né, professor? Que a gente possa abrir o nosso coração e ter fé para passar por tudo isso. Eu acho que é um momento de reflexão, né, Roberta? Quando a gente pensa tanto na libertação da escravidão, como a gente pensa na libertação da morte para a vida, que é um renascer, e num tempo em que as pessoas têm tido dificuldade em se comunicar, dificuldade em dialogar, dificuldade em conversar, e a gente vive num país tão rico de diversidade cultural, né, que eu acho interessante esse momento também para essa reflexão. Por que eu tenho uma dificuldade tamanha em conviver com aquele que é diferente de mim, que pensa diferente? Eu não preciso segui-lo, mas o fato dele pensar diferente garante a minha existência como eu sou e a expressão da maneira que eu sinto que devo ter. Eu sou garantido pelo outro, digamos assim. É isso aí. Professor, muito obrigada pelas suas informações. Uma feliz Páscoa para o senhor. Obrigado, Roberto. Um prazer. E a todos, né, uma bela ressurreição a todos, uma bela libertação e que a gente dê vivas a vida no momento em que a gente está precisando tanto. Obrigado. Muito obrigada, professor. E no próximo bloco, você confere uma receita para lá de especial para a sua Páscoa. Os detalhes já, não sai daí. Cansados desse marasmo? Sábado, 11h45 da noite, tem SFT para aumentar sua adrenalina. Na Band. Nós somos a Infolog TI Tecnologia. Contamos com ultra velocidade de até 200 MB de velocidade. Tem a internet fibra ótica da Infolog para jogar, estudar, assistir sua série favorita, navegar e o melhor, internet sem limite de downloads. Planos a partir de R$ 94,98. Velocidade de 40 até 200 MB. Vem para Infolog. Ligue 4062-9908. Disponível em São Vicente e Praia Grande no Esmeralda e Ribeirópolis. Consulte disponibilidade. Comprar na Betel é bom demais. O hortifruti mais completo do Guarujá. Receba suas compras em casa. Acesse betelhortifruti.com.br ou peça pelo WhatsApp. Betel, de bem com a vida. Que tal acrescentar novas e deliciosas receitas ao seu cardápio? Aqui no programa Sabores, você aprende a preparar muitas comidinhas saborosas de maneira prática e mergulha no maravilhoso universo da gastronomia e ainda adiciona leveza e diversão ao seu dia a dia. Sabores, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, aqui na TV Tati, Band Litoral. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Javeson. Nós acabamos de realizar nosso sonho, que é de casar e ter nosso próprio apartamento. Credilar apresenta Histórias de uma Vida. Pesquisamos em vários lugares, várias construtoras, falaram que a gente não ia conseguir, pela nossa renda ser baixa, até a gente chegar a Credilar. Nós compramos ele em 2018, eles entregaram em dezembro de 2019, quer dizer, 7 meses antes do que era previsto e com total qualidade. Como foi na planta, a gente ganhou os móveis planejados, todos os armários, tanto do banheiro, quarto, cozinha. Embora seja com a facilidade da minha casa, minha vida, né? O acabamento é muito bom, foi feito pensando em cada detalhe, né? É de alto padrão. Essa é a Credilar, uma construtora que acredita nas pessoas e nos sonhos de cada um. Foi um sentimento de gratidão a Deus e a Credilar, que foi a única construtora que nos ajudou a realizar esse sonho. Credilar, aqui você pode.
O Tati Cidade está de volta nesse bloco com uma receita deliciosa para essa Páscoa que nós gravamos com o Edu Guedes. Dá uma olhadinha. Assim como no ano passado, vamos viver uma Páscoa diferente daquela que estávamos acostumados. Por causa da pandemia, ainda não podemos nos reunir com amigos e familiares, mas ainda assim existe o que comemorar. Afinal, estamos vivos, existe esperança e tudo isso vai passar. E se você ainda não tem ideia do que fazer para comemorar a data, o nosso querido Edu Guedes traz uma receita pra lá de especial. Boa tarde, Edu, como é que vai? Boa tarde, Roberta, tudo bem? É um prazer falar com você e com todos da Baixada Santista, viu? Eu vou fazer uma receita com bacalhau, mas é para fazer render o bacalhau, tá? Ensina pra gente aí então, Edu, quem não se preparou ainda, não pensou num prato aí para esse feriado tão especial que é a Páscoa, o que a gente pode apresentar hoje? E se você tiver qualquer dúvida, você pode me interromper, tá bom? Não tem problema nenhum, não me atrapalha. Eu tenho aqui mais ou menos 2 litros de leite na panela e eu vou, ao invés de escaldar o bacalhau na água, eu vou escaldar ele no leite. E esse leite com sabor de bacalhau, a gente vai fazer um creme branco. Então, numa outra panela, na panela ao lado aqui, eu começo fazendo como se fosse um roux com um pouquinho de manteiga. Então, mais ou menos de 2 a 3 colheres de sopa de manteiga. A gente coloca numa frigideira, a gente vai derreter e vai colocar um pouquinho de farinha de trigo. Então, aqui a gente coloca a manteiga. Enquanto está derretendo, eu posso acrescentar até a farinha de trigo aqui, que não tem problema. E vou misturando a farinha junto com a manteiga. E a nossa intenção é usar aqui como se fosse o leite do próprio bacalhau. É lógico, o leite com o sabor do bacalhau que a gente está escaldando aqui. Para essa receita, a gente pode, então, colocar o bacalhau aqui, deixar um tempinho ele desse jeito e depois a gente desfia ele como a gente desfia um bacalhau que a gente prepara normalmente. Então aqui, ó, a gente deixa um tempo no leite, depois você retira ele e desfia. Até aqui tá fácil, não tá não? Muito simples, não é? Tá tranquilo até aí, Edu, vai. Vamos continuar para ver se sai um bacalhau daí. Aqui, ó, a gente tem a massa para lasanha, que pode ser qualquer massa, a massa que a pessoa quiser, pode ser fresca, pode ser seca, a massa que ela tiver em casa. Aqui, então, a gente vai derretendo essa manteiga junto com a farinha de trigo, a gente dá essa boa fritadinha nela e é importante para o creminho depois não ficar com sabor de manteiga. A gente vai pegando esse leite que tem sabor de bacalhau e vai misturando ali na manteiga junto com a farinha, ó. E aí a gente tem um creme branco. E depois é só a montagem. Então, truque principal, cozinhar o bacalhau aqui para a gente ter o sabor de bacalhau no leite. Esse leite, você concorda que ficou com o bacalhau, então ele está com o sabor do bacalhau no leite? Então você vai ter mais um produto que não teria sabor de bacalhau, esse creme branco vai ter o sabor de bacalhau. Então aqui o que a gente faz? Espera um pouquinho engrossar esse creminho aqui. Aí você faz o seguinte, ó, a gente já montou aqui uma camadinha para você entender. Então aqui tem camada de bacalhau, a camada da massa, depois a gente, se quiser colocar queijo no meio, pode colocar. Aí a gente pode vir, ó, com camada do creme. Esse creminho que a gente preparou na panela, ó, até eu posso desligar ele, que já chegou no ponto. Aí você vem fazendo camada de um e de outro, ó. Aqui então você monta a camada do creme. Aí você pode usar por cima a massa ou o bacalhau. Pode colocar mais aqui, ó, uma camadinha de massa. Deixa eu ver se cabe aqui. Aqui, ó, você quebra aqui, ó. E vai colocando desse jeito. Você tem alguma dúvida dessa parte aqui, ó? Até agora tá tranquilo. Acho que o pessoal fácil. em casa também tá aprendendo direitinho. Tá bem fácil, Edu. Eu estou explicando direito? Já posso explicar a receita na televisão, então? Vou te falar que eu acho que tanto minha mãe quanto meu marido vão ficar felizes, viu? Alguém conseguiu me ensinar alguma coisa na cozinha? Olha que legal. O bacalhau, a gente desfia. Esse bacalhau que a gente cozinhou aqui no leite, a gente desfia. Aí a gente vem colocando camada de bacalhau aqui em cima da massa. Então a massa pode ser uma massa pré-cozida, como eu falei, uma massa fresca, qualquer uma delas, uma massa seca. Fica gostosa com qualquer uma delas. E aqui a gente faz, se você perceber,
com 2 potinhas de bacalhau, a gente consegue fazer uma receita para uma família grande. Aí aqui, ó, eu venho com a camada do creme de novo. Esse creme fica muito gostoso, vale a pena para quem quiser fazer. Os peixes salgados, aí na Baixada tem também peixe salgado, que dá para fazer outros peixes. Dá para fazer com merluza, por exemplo, quem não quiser fazer com bacalhau, enfim. Ou quem quiser fazer com peixe fresco aqui também, fica gostoso. Você pode fazer camadinha de peixe desse jeito, ou até mesmo camarão, né? Aliás, você sabe de uma coisa? Eu estou aqui lembrando, trabalhei muitos anos aí na Baixada. A gente teve loja aí muitos anos e trabalhei bastante aí. Aí aqui, ó, a gente pode colocar um queijo por cima e depois a gente gratina. Então, primeira parte, a mais importante, é cozinhar o bacalhau no leite. Que é essa parte que a gente fez. Aqui eu vou desligar também. Esse bacalhau, por exemplo, ele já está cozido, ó, e você não precisa deixar muito tempo. Aí aqui o que a gente vai fazer? Esse daqui a gente tira e desfia. Então a gente usa ele ali depois da nossa receita. Você pode fazer uma nova receita, desfiar ele todo aqui, ó, ele solta facinho, ó, ele vai soltando facinho, ó, você consegue desfiar. Então, o bacalhau desfiado, camada de bacalhau. Depois a camada do creme. E o mais importante, que eu acho, usar, no caso, por exemplo, o bacalhau, que é mais caro. Agora até o ovo está caro, está tudo caro, né? Mas assim, usar uma pequena quantidade e você conseguir fazer uma receita grande para a família. Aqui eu tenho um gratinadorzinho. Agora, Edu, você deu outras opções também, né? Então, quem não puder ou não tiver condições de fazer essa receita com bacalhau, dá para a gente usar outros tipos de peixe, isso? Dá para fazer tudo. Por exemplo, a lasanha é interessante porque você pode fazer um molho branco e fazer de camarão, se você quiser. Você pode fazer, não quero usar, estou na Baixada, mas eu quero fazer de frango. Pode fazer de frango, não tem problema. Dá para fazer com frutos do mar, dá para fazer com mexilhão, enfim. É bem versátil. Se você pensar que você tem massa, você tem aqui no caso o bacalhau, que você pode substituir, e tem esse molho branco com sabor de bacalhau, a mesma coisa a gente poderia fazer com diversos tipos de caldos diferentes. Ó, aqui, desse jeito você pode surpreender o seu marido ou a sua família. Ó, você dá uma gratinada na hora e fica pronto. Fácil, não é? Se der errado, Edu, vou chamar você lá para fazer escondidinho, a gente entrega e apresenta tudo pronto, tá vendo? Não, mas você vai conseguir fazer. Foi um prazer falar com vocês, viu? Igualmente, Edu, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Uma excelente Páscoa para você. Para você também, para todo mundo na Baixada, e obrigado sempre com o carinho que todo mundo da Band tem comigo. Um beijo grande. Beijo, boa Páscoa. O Tati Cidade desta Sexta-feira Santa fica por aqui. Lembre-se bem do verdadeiro sentido dessa data, uma Páscoa cheia de vida para você. Se cuide, não aglomere, dentro do possível fique em casa. A gente se vê na segunda-feira. Um excelente feriado e bom final de semana. Tati Cidade. Oferecimento LID. Quem é líder participa.